Olá, 11º ano, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, Danilo. Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Animados para mais uma semana de aula, como sempre. Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar tratando dos assuntos concordância, né? Concordância nominal e concordância verbal, através da realização dos exercícios, tá? Esses exercícios eu já passei em aula, são os exercícios dos capítulos 10 e 11, né? Toda semana a gente tem uma aula aí de atividade e eu sempre deixo exercícios, né? Então, na aula de hoje, eu vou corrigir esses exercícios, tá? Capítulos 10 e 11 do livro 4. Então, peguem aí o livro de vocês e vamos corrigir, ok? Bom, temos aí a primeira atividade da página 55 do nosso livro, que diz assim: circule a opção correta de acordo com a imagem, respeitando as regras de concordância nominal. Bom, pessoal, aqui a gente tem dois pormenores que a gente tem que observar, né? Circular a opção de acordo com a imagem, tudo bem? E respeitando as regras de concordância nominal. Então, o exercício quer que nós levemos em consideração essas duas coisas, para saber de que forma a gente vai fazer a concordância nominal, tá? Observem aqui a primeira imagem. Abaixo nós temos: Vossa Excelência está pronto ou pronta para dar o veredito. Gente, Vossa Excelência é um pronome de tratamento que nós utilizamos para se referir à pessoa com quem falamos, não é isso? Ou à pessoa de quem falamos. Vossa Excelência aqui se refere ao homem. Quando vamos fazer a concordância nominal com o pronome de tratamento, a gente tem que fazer a concordância de acordo com o gênero da pessoa a qual esse pronome se refere. Então, Vossa Excelência aqui é esse homem. Então, Vossa Excelência está pronto para dar o veredito. Por que pronto? Porque a concordância não vai se dar exatamente com o pronome de tratamento, mas com o gênero da pessoa a qual esse pronome se refere. Tá legal? Letra B. Obrigado ou obrigada pela audiência de todos. Bom, isso provavelmente é a fala dessa moça aqui, né? A palavra obrigado ou obrigada é uma palavra, como nós comentamos na nossa aula, que vai concordar com o gênero do falante, né? Obrigado é um agradecimento. Então, a gente demonstra, né, uma gratidão, tendo em vista determinada coisa. Então, se eu sou uma mulher, eu vou dizer obrigada, né? Um homem diz obrigado. Por quê? Porque a palavra concorda com o gênero do falante. Como nós vamos considerar essa imagem? Então, ela disse: obrigada pela audiência de todos vocês. Letra C. A gente é estudioso ou estudiosa? Eu observo que essa é uma frase dita pelas meninas aqui, né? Então, se são meninas, são estudiosas, não é isso? Lembrando que estudiosa está concordando com o gênero feminino, né? São as meninas. E em número está concordando com a expressão a gente, né? Com a expressão gente, que é singular, tá? Por isso que ficou no singular. Se fosse nós somos estudiosas, ok? Próxima questão. Eu não coloquei a página. Olha só, que falha, né? Bom, mas tá aí dentro das páginas que eu dei. Deixa eu ver aqui. Página 55, se não me engano. Vejam aí se vocês acham esse exercício na página 55. Bom, diz assim:
Em 2010, houve no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, uma exposição para tratar sobre as variantes da língua, chamada Menas, o certo do errado, o errado do certo, quando menos é mais. Sobre essa exposição, responda as perguntas a seguir. Qual a inadequação gramatical do título da exposição? Gente, nós vimos nas nossas aulas de concordância nominal que a palavra menas, ela simplesmente não existe na nossa língua, né? A palavra menos é invariável e vai ficar sempre menos, por mais que se refira a uma palavra masculina ou feminina, tudo bem? Então, qual é a inadequação que nós temos no título da exposição? A palavra menos, tá? A inadequação é a menos. Deveria ser dito menos, né? Não que deveria ser dito, mas de acordo com a norma padrão, deveria se usar menos. Essa inadequação aconteceu por desconhecimento da norma culta ou por parte do autor do título? Justifique sua resposta. Gente, observem aqui, olha, é uma exposição para tratar sobre as variantes da língua, tudo bem? Então, eu estou fazendo uma exposição para tratar das variantes, das variações. A gente sabe que a língua, ela não é única, ela não é homogênea, muito pelo contrário, ela é múltipla e vai se modificando, né? A gente vê diversos modos de falar essa mesma língua, tendo em vista o quê? A região do falante, o seu grau de instrução, a sua faixa etária, tudo bem? Tudo isso influencia. Então, eu tenho uma exposição para tratar das variantes e a exposição recebeu esse título, Menas, o certo do errado, o errado do certo, quando menos é mais. Vocês acham que esse título dado à exposição ocorreu por desconhecimento? Não, muito pelo contrário, né? Se é uma exposição sobre variantes da língua, com certeza a pessoa que criou essa exposição, ela conhece a língua, conhece não só a norma padrão, mas as suas variantes e já colocou o menos para chamar atenção a essa questão da variação, tudo bem? Então, a gente vai ver o quê? Que não ocorreu por desconhecimento. O título parece reconhecer a inadequação, quando menos é mais, prevendo que o uso da palavra menos pode ser considerado mais adequado ou correto, tá? Então, esse mais, quando menos é mais porque dentro de uma exposição como essa, o que se quer demonstrar? Quer se demonstrar o quê? A riqueza de variedades da língua, né? Quer se demonstrar que existem diferentes formas de usar a mesma língua. O que nós devemos saber é em que situação utilizar uma norma ou outra norma. É para isso, na verdade, que estudamos, ok? Letra C. Uma das afirmações que apareciam na abertura da exposição era: as crianças dão à língua a lógica que ela não tem. Porque a palavra menos é considerada uma exceção da relação padrão entre palavras determinantes e palavras determinadas. Bom, a palavra menos, ela é um advérbio, né? Indica aí uma quantidade e por isso é uma palavra que, segundo a norma culta, não deve variar em gênero e número, tá? Então, a gente tem aí, olha, as palavras determinantes devem concordar em gênero e número com as determinadas. A gente tem uma lógica no uso de menos, quando vem acompanhada de substantivos femininos. Mas a palavra menos, apesar disso, permanece invariável. As crianças dão, quando ele diz aqui, olha, as crianças dão à língua a lógica que ela não tem. Dão a lógica? Como assim dão a lógica? Olha, quando a gente tem aqui, né,
Por exemplo, se eu digo assim, eu tenho menos balas que vocês. Dizer que tem menos balas, esse menos, ele combina com balas, certo ou errado? Segundo a lógica do que nós estamos estudando, que os determinantes concordam em gênero e número com o substantivo, pensando nessa lógica, show, estaria muito bem, tudo muito certo a gente fazer essa concordância. Mas a gramática normativa vai dizer que isso está inadequado, isso está errado. Essa palavra é invariável, tudo bem? Então, as crianças trazem uma lógica, né? Dizer isso não é totalmente sem lógica, tanto que não é só criança que usa. Mas, segundo a gramática, segundo a norma padrão, não deve ser usado dessa forma. Bom, agora eu estou no caderno de atividades, tá, gente? Na página 192, vamos fazer aqui a questão 270, tá? Considere o texto publicitário abaixo e responda às questões. Letra A. A imagem ao lado é uma propaganda destinada ao público infantil, na qual é utilizado o nome da marca para representar o objeto que ela fabrica e vende. Você sabe qual é o objeto que está sendo promovido nessa propaganda? Vamos ver? Temos aqui um anúncio publicitário, um menininho ali, todo legal, todo bonitinho, dizendo: não esqueça a minha Caloi. Gente, olha só. Eu não sei hoje, né, na época de vocês, porque nós já temos aí muitas marcas que são talvez até mais vendidas. Mas na minha época, lá então tão distante, né, quando eu era criança, Caloi era a marca, não era qualquer marca, era a marca de bicicleta. Todo mundo queria ter uma Caloi, né? Dizer que quero ter uma Caloi era querer ter a bicicleta e tinha que ser Caloi. Então, qual o objeto que está sendo promovido? Bicicleta, né? É claro que a resposta aí é pessoal, porque o enunciado está perguntando se você sabe qual é o objeto promovido, tá? Eu sei porque é do meu tempo, mas não sei se vocês sabem. Se não sabiam, agora sabem que Caloi sempre foi bicicleta. Letra B. O termo Caloi refere-se a um objeto do gênero masculino ou feminino. Bicicleta, nós falamos a bicicleta ou o bicicleta? A bicicleta, né? Então, temos aí uma palavra do gênero feminino. Quais palavras do texto dão essa informação? Por mais que eu não saiba que bicicleta, que Caloi é uma bicicleta, quando eu vejo aqui o cartaz, não esqueça a minha Caloi. Esse minha, gente, indica que Caloi é uma palavra do gênero feminino, porque o minha é um determinante, né? E sabemos que os determinantes concordam em gênero e número com o substantivo. Tudo bem? Então, do gênero feminino, pois o pronome minha expõe essa informação. Letra C. A Caloi é uma marca fabricante de bicicletas, termo que morfologicamente classifica-se como substantivo feminino. Uma das marcas de skate mais conhecidas do mundo é a Element. Reescreva a sentença do anúncio como se a intenção do texto fosse vender skates da Element. Como é que ficaria? O menino disse lá: não esqueça a minha Caloi. A gente diria: não esqueça o meu Element. Tudo bem? Nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Na letra D, que termos da oração, além de Caloi, por Element, você precisou alterar? Precisamos alterar, né, o artigo o. Antes era, eu nem sei se tinha, antes era a, né, a minha, não é isso? E precisamos alterar o pronome possessivo meu, que antes era minha, tá? Então, alteramos aí o pronome e também o artigo, esqueci de colocar. O artigo definido passou de a para o e o pronome possessivo passou de minha para meu, tá? Ambos são determinantes do substantivo
E mesmo que eu não conheça essa marca, mesmo que eu não saiba com o que ela trabalha, eu já sei que ela trabalha com algo, com um objeto cujo sentido gramaticalmente pertence ao gênero masculino. Tudo bem? Questão 271, ainda aí na página 192, tá? Leia a tirinha e responda as questões. Eu tô exausto, não sei se consigo arremessar outra bola. Você precisa beber minha solução eletrolítica balanceada especial, Charlie Brown. Ela repõe os eletrólitos e nutrientes vitais necessários ao organismo. Obrigado, já me sinto melhor. Baixa a bola, vai. Letra A. Na oração do terceiro quadrinho, quais são as palavras determinadas e as determinantes? Terceiro quadrinho, gente. Ela repõe os eletrolitos e nutrientes vitais necessários ao organismo. Eu vejo que eletrolitos e nutrientes são determinados, especificados por vitais e necessários. Então, quais são as palavras determinadas? Eletrolitos e nutrientes, tá? E quais são os determinantes? Vitais e necessários, tá? Eu botei eletrodos, gente, eletrolitos. Consertem aí, tá? Eletrolitos. Como se classificam morfologicamente as palavras eletrolitos e nutrientes? Como se classificam? Se são as palavras determinadas, elas são o substantivo, tá? São substantivos, são masculinos e plurais. São os eletrólitos e os nutrientes. Letra C. Como se classificam morfologicamente as palavras vitais e necessários? Vitais e necessários são os determinantes, né? Então, estão o quê? Especificando, particularizando o sentido das outras palavras, dos substantivos. Então, são adjetivos. Como a gente sabe que os determinantes concordam em gênero e número com os substantivos, então eles também estão no masculino e no plural. Letra D. E se acrescentássemos a palavra vitaminas a esses substantivos? Como poderíamos reescrever a oração? Escolha entre as opções abaixo aquela que lhe parece mais adequada. Justifique sua resposta. Letra A. Ela repõe os eletrólitos, nutrientes e vitaminas vitais necessárias ao organismo. Letra B, nem sei se é B, né? Segunda opção. Ela repõe os eletrólitos, nutrientes e vitaminas vitais necessários ao organismo. Gente, vamos lá. Eu tenho aqui 3 substantivos: eletrólitos, nutrientes e vitaminas. São os eletrólitos, os nutrientes e as vitaminas. Então, eu tenho 3 substantivos de gêneros distintos, tá? Observem que o adjetivo vitais, ele não modificou. Por quê? Porque ele é um adjetivo uniforme, só tem essa única forma. Ele só altera em relação ao número. Mas necessárias, aqui mudou, não é isso? O que a gente vai ver aqui para saber se isso está certo, de acordo com a norma padrão? Eu tenho que lembrar lá aquelas regrinhas do adjetivo quando se refere a vários substantivos, tá? Quais são as regras? O que a gente tem que observar? Primeiro, a posição do adjetivo, tá antes ou depois dos substantivos? Aqui a gente vê que está depois, não é isso? A função sintática.
É adjunto adnominal, está junto dos substantivos, especificando o sentido, ou é predicativo do sujeito, vem depois do verbo e se refere ao sujeito? Aqui a gente vê que está junto, né? Então é um adjunto adnominal. Segundo a regra de concordância nominal, o adjetivo que vem depois, pós-posto a substantivos e está na função de adjunto adnominal, pode concordar com o substantivo mais próximo. Aqui ele concordou com vitaminas, então isso daqui tá ok, certinho. Ou pode também concordar com todos os substantivos, prevalecendo o masculino plural. Então eu vou ver que necessários também está certo, gente. Eu posso usar tanto uma quanto outra forma. Eu posso concordar com o substantivo mais próximo ou eu posso concordar com todos os substantivos. Tendo substantivos de gêneros diferentes, vai prevalecer o masculino plural, ok? Aí, ó, adjetivo na função de adjunto adnominal, pós-posto a dois ou mais substantivos, pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Questão 272, galera, que está aí na nossa página 194 do caderno de atividades. As frases a seguir apresentam erros de concordância nominal. Explique o erro e corrija-as. Estava se sentindo meia estranha ultimamente. Gente, meia estranha. Qual é o significado desse meia? Esse meia quer dizer o quê? Um pouco estranho. Toda vez que tiver esse sentido, a gente sabe que é um advérbio. Sendo advérbio, a palavra é invariável. Então, como é que fica? Estava se sentindo meio estranha ultimamente, tá? Por que ficou meio? Porque a palavra meio, quando significa um pouco, ela é advérbio. E advérbio é palavra invariável, tá? Não varia em gênero nem em número. B. A viagem custou $250. Dólar, gente. Qual é o problema aqui, ó? Dólar, né? Que especifica o valor, mas não combina, não concorda com ele. Então, a viagem custou $250. A gente vê que dólares deve concordar com o numeral 250, né? Letra C. A comissão técnica científica aprovou o projeto. Qual o problema aqui, gente? O problema é esse técnica, né? Eu vou destacar aqui o técnica científica. Esse técnica científica é um adjetivo, não é isso? É um adjetivo composto. Quando nós temos adjetivos compostos, em todos os adjetivos compostos, tá? Só vai variar o segundo elemento. O primeiro fica invariável, somente o segundo modifica. Então, deveria ser a comissão técnico-científica aprovou o projeto, tá? Adjetivos compostos só varia em gênero e número o segundo elemento, o segundo termo, ok? Letra D. Ela mesmo se colocou em uma situação de risco. Qual é o problema aqui, gente? A palavra mesmo, né? Que se refere a ela no sentido de dar um reforço. Toda vez que eu tiver esse sentido de reforço da palavra ao qual da palavra a qual o mesmo se refere, esse mesmo vai concordar em gênero e número com essa palavra. Então, se é ela mesma se colocou em uma situação de risco, tá? Quando expressa, então, sentido de reforço, concorda em gênero e número com o elemento ao qual se refere. Letra E. Ao observar o relógio, percebeu que ele marcava 0 horas. Qual o problema aqui, gente? O problema é horas, né? Horas, aqui tá combinando com 0? 0 é nada, né, gente? Então não pode ser horas no plural, se 0 quer dizer nada. Então tem que ser no singular. Ao observar o relógio, percebeu que ele marcava 0 hora, tá? F. Cheguei em nosso encontro meio-dia e meio.
Qual o problema aqui? O problema é da palavra meio, não é isso? A gente sabe que meio, indicando metade, vai concordar em gênero e número com o substantivo, tá? Então, meio aqui concordando com dia, ok, beleza, porque é o dia, então metade do dia. E meio aqui tem que ser meia, concordando com hora. Tudo bem? E não sei como é que saiu esse risco aqui, gente. Deixa eu apagar, calma aí. Vou apagar tudo porque já tá escrito aqui, ó. Cheguei ao nosso encontro, meio-dia e meia, né? A palavra meia concorda em gênero e número com hora. Tudo bem? Questão 279 está aí nas páginas 201 e 202, tá? Essa questão tem um texto. Eu não coloquei o texto aqui porque o texto é muito grande. Como estamos nessa modalidade à distância, eu fazendo aula no slide, né? A gente tem que usar aí o princípio da economia. Então, não vai dar para a gente ler o texto. E também não botei o texto porque a resolução dessa questão não depende necessariamente da leitura do texto, tá? Mas sim do enunciado. Vamos ver. Nos trechos asseguradas a liberdade de escolha e igualdade das contratações e assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, a análise das concordâncias dos adjetivos em destaque permite afirmar que: letra A, a primeira ocorrência está correta. B, apenas a segunda ocorrência está correta. C, as duas ocorrências são aceitáveis, mas não corretas. D, as duas ocorrências estão incorretas. E E, as duas ocorrências estão corretas. Asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações. Assegurada, gente, né? A gente tem aqui um particípio, tá? Que vem antes dos substantivos. Nesse caso, o que a gente pode fazer em relação... O particípio vai funcionar como um predicativo, tá? Quando o predicativo vem antes, a gente pode concordar com todos os elementos ou com o mais próximo. A mesma coisa vai se dar com o particípio. Asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações, asseguradas concorda com os dois núcleos, né, do sujeito: liberdade de escolha, liberdade, né, e igualdade. Só que, como vem antes, também pode concordar com o mais próximo: assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, tá? Então, aqui concorda com proteção, que é o núcleo, ok? Então, o que a gente observa? As duas formas estão adequadas, estão corretas. Então, letra E, a resposta correta. Questão 280, página 203. Assinale a frase gramaticalmente correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A, as mães mesmas. Aqui, gente, olha só, a gente tem, assim, inadequações de diversos tipos, não somente relativos à concordância, tá? Tem concordância, tem ortografia, ok? Então, a gente vai analisar tudo isso. Letra A, as mães mesmas precisam ficar alerta com relação ao esporte que os filhos praticam. Vamos lá, tem aqui algumas observações. Primeiro, os mesmas é um reforço de mães, concorda em gênero e número com elas. Então, aqui tá ok. Precisam ficar alerta. Essa palavra alerta, ficar alerta, essa expressão, ela pode ser invariável, tá? Apesar de algumas gramáticas já aceitar a concordância, ficar alertas, né? A gramática normativa diz que alerta deve estar invariável. Então, aqui também está ok. Eu não observei nenhum problema nessa frase. Provavelmente, ela vai ser a nossa resposta correta.
Vou deixar aqui marcadinho, se não for a gente desmarca, porque eu também erro, né? Letra B. Os lutadores de MMA costumam comportar-se muito mal durante as lutas. Gente, costumam comportar-se, olha, comportar, verbo. O mal aqui é o modo como eles costumam comportar-se. Tudo bem? Então, esse mal, gente, é diferente de bem. É advérbio. Tem que ser escrito com L. Aqui eu tenho um problema, tá? Então, esse mal aqui é o que está errado. C. Sempre se esperam menos violência no fim do campeonato. Menos, a gente já viu que menos é palavra invariável, não existe menos, né? Então, seria sempre se esperam menos violência. Então, isso aqui tá errado. Os lutadores chegaram, gente, cedo com S, é isso mesmo? Com C, né? Por favor. É com C, então isso tá errado. Além disso, ó, os lutadores chegaram cedo a fim de, quando tem sentido de finalidade, esse a fim é separado, tá? Letra E, as lutas conhecidas como MMA podem trazer sérias consequências físicas e emocionais a seus praticantes. Consequências, faltou o circunflexo, né? Físicas e emocionais a seus praticantes. Esse azinho aqui não tem crase. Por quê? Os praticantes, né? Seus praticantes é palavra masculina. Diante de palavra masculina, nós não utilizamos crase. Então, seria só o A puro, sem a crase, já que a crase é a fusão de A mais A. Só que é um A artigo, é um A preposição, né? Como esse aqui, que ficou, e um A artigo. Só que esse A artigo só é utilizado diante de palavras femininas. E aqui, seus praticantes é a palavra masculina. Então, não pode ter crase. Então, aqui eu também tenho um problema. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa aula de semana que vem, regência. Então, letra A é a nossa alternativa correta. Questão 281, página aí do nosso caderno de atividades, página 203. Na frase analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. O termo em negrito é o combinados, tá? Transgride as normas de concordância? Por quê? Saneamento, analfabetismo, saneamento básico e pobreza. Vamos aqui, ó, de novo, saber o gênero dessas palavras, né? É o analfabetismo, o saneamento básico e a pobreza. Temos substantivos de gêneros distintos. O adjetivo pós-posto a esses substantivos, ó, está juntinho deles, então é um adjunto adnominal. Pode concordar com o mais próximo, pobreza, ou pode concordar com todos eles. Como são de gêneros diferentes, prevalece o masculino plural, como ficou aqui, combinados. Então, não está transgredindo. Concorda em gênero e número com o mais próximo? Não, porque senão deveria ser combinada. Pobreza combinada, né? Faz uma concordância ideológica? Não, de forma alguma. Num caso de silepse, a gente não estudou a silepse, né? Mas a silepse é uma concordância ideológica, né? A silepse de número, por exemplo, quando nós temos assim, por exemplo, a gente somos todos. Quando a gente faz aqui uma concordância, a gente sabe que somos não concorda com a gente, mas é uma concordância ideológica, tá? Isso é muito utilizado em casos literários, não aqui, provavelmente, pelo que a gente leu aqui, né? Isso é um texto, ó, no Estadão, isso é um texto de um jornal, então deve ser escrito de acordo com a norma padrão da língua.
D. Poderia ser substituído pelo termo combinadas? Não. Por quê? Porque pode concordar com o mais próximo. O mais próximo é a pobreza, no singular. Tudo bem? Então, não poderia estar combinadas. Ok? Pode estar no plural, mas tem que sobressair o masculino. Então, sobrou a letra E, concorda com todos os termos a qual se refere, prevalecendo o masculino plural. É ela mesma. Agora eu volto para o nosso livro, tá? Fecha um pouquinho o caderno de atividades. Vamos lá fazer uma questão de concordância nominal do livro, página 115. Analise a tirinha abaixo e informe a regra de concordância. É a concordância verbal, gente, que mico. Não é nominal, não. Concordância verbal que justifique a construção da primeira fala. Marsúpias são mamíferos que possuem um marsúpio, isto é, uma bolsa. Acho que ele não trouxe a dele. A minha mãe tem bolsa. Bom, então, que justifique a concordância verbal. Marsúpios são mamíferos que possuem um marsúpio, isto é, uma bolsa. Olha, a gente tem aqui o verbo ser. Ai, o que está acontecendo com isso? A gente tem aqui o verbo ser, galera. Calma aí, deixa eu marcar o verbo ser. São e possuem. Esses verbos concordam em gênero e número com que palavra? Digam aí para mim. Marsúpias, não é isso? Concorda com o sujeito. Que possuem, ó, esse possuem. Quem possuem? Os mamíferos, tá? Lembrando que a concordância do verbo, né, cujo sujeito é a palavra que, se dá com o substantivo, se dá com a palavra anterior, né, a palavra a qual a palavra que se refere. Então, na primeira tirinha, dois verbos são e possuem. O verbo são concorda em terceira pessoa, em número plural, com o sujeito marsúpias. O verbo possuem concorda com mamíferos. Caderno de atividades agora, novamente, mas estou no capítulo 11, tá? Do caderno de atividades, na página 203, questão 289. Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Olha o anúncio, né? Letra A. Na oração zoação e violência não são brincadeiras, há um sujeito composto. Qual é ele? Gente, olha o verbo ser, né? O que não é brincadeira? Zoação e violência. Sujeito composto. Mais de um núcleo é composto. Letra B. Ambos os núcleos do sujeito, nesse caso, encontram-se no singular. Por que, então, o verbo ser está conjugado na terceira pessoa do plural? A gente viu na nossa aula de concordância verbal que o verbo ser, ele prefere concordar, né? Ele tem a gente vai analisar diferentes informações. Primeiro, ele prefere concordar com a pessoa, seja ela sujeito ou seja ela predicativo. O verbo ser pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Segundo, ele prefere concordar com a expressão que está no plural. Quando o sujeito ou o predicativo não são pessoas, quando os dois são coisas, o verbo ser vai concordar com a expressão no plural, sendo ela sujeito ou predicativo. É o que acontece aqui. Zoação e violência não são pessoas, né? São coisas, ações, ok? Não são brincadeiras. A gente vê que brincadeiras é o predicativo que está no plural e o verbo ser prefere concordar com a expressão no plural, tá? O verbo concorda com a soma dos núcleos e também concorda com brincadeiras, né? Tem isso também, né? Zoação e violência, a gente vê que é um sujeito composto, né, gente? Então, pode estar concordando tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Na letra C, observe a seguinte oração. Se você ou um amigo são vítimas de bullying, avise seus pais e professores. Se essa oração fosse reescrita como se você ou um amigo é vítima de bullying, haveria alteração no sentido? Gente, se você ou um amigo,
Aqui eu tenho um sujeito composto, tá? Você ou um amigo. Esse ou pode indicar, nesse caso aqui, está indicando acréscimo, adição, está dizendo que ambos são vítima, tá? Mas o ou pode indicar exclusão, dizendo que apenas um deles é vítima. E aí, nesse caso, o concordaria apenas com o mais próximo, tá bom? Só que se você ou um amigo é vítima, a gente vai ver que não há alteração no sentido, mas nesse caso fica claro que a ideia é se falar de ambos, tanto de você quanto do amigo. Então, de acordo com a norma padrão, a gente vê aqui que há uma ideia de acréscimo, né? Não caberia colocar o verbo no singular. Não há alteração de sentido, mas não estaria adequado em relação à norma padrão, tá? Bom, finalizamos, fechamos aqui, gente, essa aula. No próximo tempo, a gente tem atividades no Google Forms, tá? De interpretação e concordância, tanto nominal quanto verbal, para a gente treinar mais ainda esses conceitos que nós estudamos. E daqui a pouquinho temos a nossa live. Eu vejo vocês e continuo aí a falar um pouquinho mais desses temas. Então, um beijo. De novo, eu errei. Não é boa semana, mas sim, até logo. Eu sempre esqueço de trocar isso. Ai, ai. Até logo, gente. Beijos.